Desejo a paz do Senhor a quem está aqui nessa peça. Vamos ler o Lucas 19:5. Lucas 19:5 diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui nós vemos sobre Zaqueu. Zaqueu aqui, ele era um pecador. E esse pecador era um pecador que muitas pessoas conheciam. As pessoas não queriam chegar perto dele, porque o pecado dele, para as pessoas, era muito grande, né? Ele pegava mais do que era necessário do dinheiro das pessoas, então as pessoas não queriam ficar perto dele. E daí ele fica sabendo que Jesus entra naquele bairro ali, né, que Zaqueu morava. Aí Zaqueu quer ir junto de Jesus, né? Só que aí, como tem muita gente, Jesus ali era como se fosse o ponto de atração, né? Como tinha muita gente, o Zaqueu não conseguiu ver. Mas ele viu uma árvore e subiu, né, para ele conseguir ver Jesus. E daí Jesus diz assim: Zaqueu, desce, pois quero pousar em sua casa. Olha só que lindo, gente. Jesus te ama, viu? Esse Zaqueu que eu tô falando pode ser você, o pecador aí, né? Que ninguém quer chegar muito perto, que muitas pessoas apontam o seu pecado. Jesus te ama. E olha só que interessante. Todo mundo que estava ali apontando o pecado de Zaqueu era pecador. E ninguém queria Zaqueu por perto. Aí sabe o que acontece? Jesus, um cara que nem tinha pecado, quer Zaqueu por perto. E quando ele vai para a casa de Zaqueu, acontece uma grande transformação. Mas não é só Zaqueu. Olha só o que Jesus fala: Hoje veio salvação nesta casa. Nesta casa, ele não falou e hoje veio salvação sobre Zaqueu. Ele falou: hoje veio salvação sobre esta casa. Então, gente, se você é esse pecador aí, que ninguém quer você de perto, galera, Jesus quer ter um encontro com você. Deixa ele entrar na sua casa. Não acontecerá só salvação em você, mas acontecerá salvação em toda a sua família. Ele não só te ama, ele ama toda a sua família. Deixa ele entrar na sua casa. Vá na casa dele, na rua Cônigo Tobias, 168, Alto do Tabaú. Vá lá. Acontecerá a transformação na sua vida e na sua família. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando que a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração essa manhã. É com muita alegria que nós da Assembleia de Deus, Ministério Belém, estamos aqui para compartilhar com você a palavra de Deus, compartilhar com você a presença do Senhor Jesus Cristo, que transforma vidas, que transforma famílias. E Jesus está aqui, Jesus está falando com você. E eu vou trazer aqui uma palavra bíblica, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então eu peço para que você preste atenção nisso. Gênesis, capítulo 2, verso 16, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que interessante. Você deve conhecer a história de Adão e Eva. Eles foram criados e colocados num jardim, um jardim plantado pelo próprio Deus, um jardim lindo, tudo perfeito, clima perfeito, ambiente perfeito, pessoas ali criadas pelas mãos do próprio Deus, desenhadas por Ele, colocadas num lugar perfeito. Estava tudo bem. Será que havia falta de alguma coisa para eles? Olha o que Deus fala para eles: comerás livremente. Olha a ordem, ordenou Deus a eles: comerás livremente de toda a árvore. Sabe o que é isso? É uma grande possibilidade. Tem muita coisa para comer. Tem muita árvore no jardim, de todas as espécies, de todo tipo, de todos os sabores. Daria para eles ficarem toda a vida comendo. Talvez sem nunca repetir uma árvore. Eu não sei quantas árvores tinham. Deus deu possibilidade e ordenou. É uma ordem de Deus: coma. Olha que interessante, Deus deu uma ordem. A ordem não é não coma. A primeira ordem é coma. Deus queria que eles estivessem satisfeitos, com a barriguinha cheia, sem fome, sem necessidade de nenhum fruto. É isso que Deus quer para você. Ele quer satisfazer você, mas satisfazer você com as coisas que Ele ordena, com as coisas que Ele dirige. Agora existem restrições impostas pelo próprio Deus. E nesse caso aqui, a restrição é uma só. Veja que interessante, a possibilidade é enorme, mas a restrição é mínima, é uma só. Uma árvore, somente essa, você não come. Talvez Deus poderia falar assim: não pule nesse riacho, não suba esse monte, não entre neste lugar. A ideia aqui do texto é o seguinte: tem uma restrição só, uma coisa que não pode fazer. Mas o homem procurou aquela coisa que não poderia fazer. Mas você observou a dinâmica do pecado? Quando a serpente chegou em Eva, a serpente diz assim: foi isso que Deus disse? Não comerás de nenhuma árvore do jardim? Olha o que o diabo quer fazer conosco. Ele quer dizer que o nosso Deus não quer que nós tenhamos coisas boas na vida. Às vezes, o diabo apresenta o pecado para você como quem diz assim: se você não fizer, você não vai ser feliz, você não terá satisfação. Deus, na verdade, quer tirar de você a satisfação, quer tirar de você uma vida alegre. É o contrário. Na verdade, Deus te dá toda a satisfação. Ele quer que você esteja satisfeito nele e nas coisas que Ele te dá. Só que aquilo que Ele não quer que você toque, aquilo que Ele não quer que você desfrute, são coisas que vão fazer mal para você. E isso se chama pecado. Isso se chama pecado. Eu venho aqui quebrar o que o inimigo quer fazer na sua vida. Ele quer dizer para você que na presença de Deus e obedecendo a Deus, você não será feliz. Você vai ter que deixar coisas
que te fazem bem e na verdade são coisas que te fazem mal. O Senhor quer te dar satisfação. A sua satisfação não está nesse pecado. A sua satisfação não está em nenhuma pessoa. A sua satisfação não está nem na sua própria vida, não está nem no seu próprio ego, nem nas suas conquistas. A sua satisfação está em Cristo. A sua satisfação está na presença de Deus, em conhecê-lo, em prosseguir em conhecê-lo. A presença de Deus é uma satisfação que nada pode substituir. E de repente você está incompleto hoje, insatisfeito hoje, exatamente porque não está encontrando a sua satisfação nele. E hoje eu te convido, deixa aquilo que Ele não quer para você e olhe para o horizonte cheio de possibilidades que Ele te dá. Deixa aquilo que te afasta dele e olhe para Ele. Olhe para Jesus. Ele é aquele que veio tirar de sobre você o que o pecado que Adão e Eva cometeu. Enquanto em Adão todos nós somos pecadores, em Cristo todos nós somos livres do pecado. Se você crer em Jesus como seu Salvador, o efeito da morte, do pecado de Adão, não atuará em você, porque em Cristo você terá vida eterna e você poderá voltar ao jardim, à presença de Deus. Você não precisa esperar o céu para ter satisfação nele. Você pode ter satisfação nele hoje. É só você aceitar a Cristo como seu Salvador. Eu quero agradecer essa oportunidade, pedindo a você que pare de olhar para possibilidades que te fazem mal e olhe para tudo que o Senhor Deus quer te dar. Você encontrará satisfação real somente nele. Que Deus te abençoe. Essa manhã, a paz do Senhor, você que está passando nessa praça, Deus ele marcou esse encontro com você, para que você ouvisse a mensagem que traz esperança ao seu coração. Evangelho do Senhor, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 9, a partir do versículo 9 diz assim: E Jesus passando perto da alfândega, aonde coletava imposto, viu um homem chamado Levi, e disse-me: segue-me. E largando tudo, começou a seguir Jesus. Vamos falar rapidamente desse homem. Esse homem tinha um bom emprego na época. Esse homem tinha um bom salário da época. Mas o que credenciou ele ouvir uma palavra e largar tudo para seguir Jesus? É porque o trabalho, o bom emprego, o dinheiro, a boa fama
não supria o vazio da alma dele. Havia um vazio existencial na alma dele, que o dinheiro não era capaz de preencher, que o bom trabalho não era capaz de preencher, talvez os amigos também não eram capazes de preencher, mas uma palavra liberada do nosso verbo encarnado, do Cristo ressurreto, dizendo segue-me, e o termo segue-me aqui é deixa eu tomar a direção da sua vida. Talvez você que está passando essa manhã já buscou direção no alcoolismo, já buscou direção na bebida, na droga, na balada, na noitada, você já buscou direção em tantas coisas. Vivemos um período na onde há vários influencers que tentam trazer influencialidade para a tua vida, mas eu quero liberar uma palavra para o teu coração essa manhã. Aquele que tem o poder de restaurar você está aqui sobre esta praça para dizer para você: tem jeito para a tua casa, tem jeito para o teu casamento, tem jeito para o teu filho, tem jeito para aquilo que está fazendo você chorar hoje. A palavra de Deus para o teu coração é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele essa manhã está dizendo: você pode estar gastando a sua energia, a sua força com aquilo que não traz resultado, mas essa manhã Deus marcou o encontro com você para dizer: aquele que tem o poder de te curar está aqui, aquele que tem o poder de restaurar está aqui, aquele que tem o poder de trazer direção está aqui. Está na hora de você deixar Jesus tomar a dianteira da tua embarcação. Você tem todo o seu jeito e não conseguiu, tem toda a sua maneira, não conseguiu, mas o Senhor essa manhã está dizendo para você: deixa Ele entrar na tua casa, deixa Ele arrumar as coisas, deixa Ele ajustar tudo, deixa Ele direcionar o que Ele tem para você. Tem alguém ouvindo essa palavra essa manhã e Deus está falando com você: um tempo novo está chegando, é só você deixar Ele entrar no teu coração, que Ele fará morada na tua vida, e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E nessa manhã, para trazer e anunciar também algo que pode edificar a sua vida. A alma, ela cansa, ela deseja, a alma cansada tem um alívio, que receber Jesus Cristo. E eu tenho dois privilégios nessa manhã. O primeiro é trazer e anunciar a palavra de Deus para vocês. E o segundo privilégio também é vocês estar ouvindo nessa manhã a palavra do Senhor. A palavra que salva, a palavra que liberta.
Jesus Cristo, antes de subir ao céu, ele deixou incumbido e um aviso também: pregar o evangelho a toda parte do mundo. Aquele que crer, for batizado, será salvo, e não crer, será condenado. Mas nós não trazemos condenação nessa manhã, trazemos felicidade de uma vida tranquila com Cristo. E somente Jesus Cristo pode trazer a tranquilidade da alma. Jesus, ele tranquilizou a Marta e a Maria quando seu irmão Lázaro estava morto. Jesus disse uma palavra muito importante para as meninas: se creres, verás a glória de Deus. E nessa manhã também eu quero dizer para você a mesma coisa. Se você crer, você pode ver dias melhores. Crer, verás a glória do Senhor Jesus Cristo entrando no seu lar, entrando no seu coração. Feliz é o homem que ouve a palavra do Senhor. Isaías, no capítulo 50, Isaías disse uma coisa interessante. Diz que Deus, Jeová, me abriu os ouvidos. Ele me deu língua como de erudito para dizer uma palavra àquele que está cansado. O Senhor me desperta toda manhã para ouvir como aqueles que aprendem. E a coisa mais importante que Isaías disse: que eu não me retiro atrás. Deus abriu meus ouvidos para ouvir. E a preciosidade para o homem é ter o ouvido aberto para ouvir a voz de Deus. E nessa manhã você está privilegiado de estar ouvindo e também pode aceitá-lo. No final desse anúncio, no final desse trabalho, será feito um aviso, um convite, e você está convidado também a aceitar Jesus Cristo. E um convite também eu deixo para vocês fazer uma visita para nós aqui na Cônigo Tobias. Você tem toda a liberdade de fazer uma visita, estar conosco. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe. Eu agradeço essa oportunidade. Amém. Todos a paz do Senhor. Eu desejo a todos um dia abençoado em nome de Jesus. E o primo ali, né? Nosso primo, Deus abençoe. Em nome de Jesus, a orquestra. E é muito bom falar de Deus. É bom falar de Jesus. Nós estamos aqui falando de religião, mas de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, mas o terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai. E Ele está intercedendo por mim e por você. No livro de João, nós vemos capítulo 1, que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele se fez carne. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vai ficando assim, abismado, a gente vai ficando até surpreso com algumas coisas que Deus faz e fez, e continua fazendo nas nossas vidas. Ele é maravilhoso, conselheiro, né? E nós vemos aqui na continuação, no capítulo 3, está escrito assim: porque Deus, 3:16, você conhece a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que fazer o quê? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, você tem que crer em Jesus Cristo, crer nele, né? Para que a gente, eu e você, não venha perecer, mas que a gente venha ter a vida eterna. Nós vemos que nesse mesmo livro de João, nós vemos também no capítulo 2, que Jesus, ele é convidado para ir para uma festa. Isso sempre fica na minha mente, na minha cabeça. Jesus é convidado para ir, né, a uma festa, uma bodas em Canaã da Galileia. Mas ele não só foi ele convidado, foi também a mãe dele
e também os discípulos. E tinha várias pessoas nesta festa. Jesus, o convidado, né, estava ali. E a um determinado tempo, você que está me ouvindo, né, a Bíblia diz e a história diz que acabou-se o vinho da festa. Aquela festa naquele tempo não era como hoje, ela demorava uma semana, 7 dias. Uma festa para dar o que comer para as pessoas, 7 dias, não é brincadeira. Mas ali a história diz que isso, né, já era deles, eles faziam isso, e era uma festa agradável. Bodas significa casamento. Então Jesus estava ali, foi convidado para esse casamento, para essa festa. Mas há um determinado tempo, a Bíblia e a história diz que o vinho acabou. O vinho, quando acaba, naquele tempo, o vinho simbolizava e simboliza, na palavra de Deus, alegria. Acabou-se a alegria da festa porque não tinha mais vinho. A mãe de Jesus, vendo e ouvindo isso, ela vai até Jesus, se você for ler essa história, e diz para ele: filho, o vinho acabou. E Jesus disse para ela: o que eu tenho com isso? Mas ela não ficou indignada, ela só disse para aquelas pessoas que estavam servindo, né, que fizesse tudo aquilo que ele ordenasse. E aí tinha naquela festa 6 talhas, as talhas de pedra, para que era colocado o quê? Colocado água para a purificação daqueles que chegaram. Eles se lavavam no caminho aonde eles caminhavam, eles lavavam os pés e as mãos para entrar dentro do estabelecimento. E eles dentro do estabelecimento sentavam, comia, bebia, conversava. Mas a Bíblia diz que ali naquele lugar tinha essas talhas e era cheia de água. E acredito eu que as águas já tinham acabado daquelas talhas, porque os convidados já tinham chegado. É como eu e você. Jesus nos convidou para uma festa, e essa festa está chegando. Mas vamos lá, continuando nessa palavra, né? E Jesus pede para aqueles meninos, para aqueles homens que estavam ali servindo, né, para que eles fossem enchessem as talhas de água. Isso muitas vezes a gente fica pensativo. Aqueles moços sabiam que era água, e nós sabemos que também água é água, vinho é vinho. Mas eles não falaram, não se indignaram, simplesmente eles fizeram. O que eu quero dizer para você nesta manhã de hoje é para que você venha fazer aquilo que o nosso Senhor Jesus, Ele te ordena fazer. Se acabou a felicidade, acabou o convívio familiar, acabou a sua paz, é porque isso que significa é o vinho que acabou. Mas Jesus está no controle de tudo. Jesus sempre está no controle de tudo. Se eu e você convidarmos Ele para esta festa, para o nosso convívio, para a nossa vida particular, para o nosso casamento, também para o nosso relacionamento, mas também para a nossa família, pelo nosso emprego. Se Jesus foi convidado para estar junto conosco, pode soprar o vento, pode acontecer o que acontecer, a calmaria vai chegar, e o Espírito de Deus está mandando eu dizer para você, nesta manhã de hoje, que tudo vai se acalmar em nome de Jesus. E nós vemos que aqueles homens, ele vai ali, aqueles jovens, vão ali e enchem as talhas de água. Jesus não faz uma oração, Jesus não faz nada, não faz um gesto. Na minha Bíblia e na tua Bíblia, se você for ler, não está escrito isso, que ele fez algo, fez isso, fez aquilo, não. Ele só disse: agora vai e mostra para o mestre Sala. Aqueles homens poderiam falar: não, mas eu sei que a água que está aí, eu não vou mostrar para ele, porque eu que enchi as talhas de água. Mas uma coisa eu digo para você: se Jesus falou, faça aquilo que ele falou, porque era água. Mas quando o mestre Sala foi experimentar, já não era água mais, era vinho. E aí a alegria voltou à festa. O que eu quero dizer para você e para mim nesta manhã de hoje, né? Se tudo está acabado, se tudo está um caos na sua vida, se acabou a felicidade, Jesus, Ele é e Ele faz, e Ele está aqui nesta manhã de hoje, para que eu e você viemos acreditar nesta bendita e santa palavra. Jesus está no controle de tudo. Portanto, amigo e irmão,
Amigos em Cristo, você que está sentado esperando a condução ônibus, leva Jesus contigo, faça Ele entrar na tua casa, Jesus entrando no seu relacionamento, Jesus entrando na sua família. Talvez os seus filhos, talvez alguém da tua família está necessitado, talvez alguém está doente. Ali na frente tem a Santa Casa, tem o pronto-socorro. Talvez alguém da tua família está ali, mas eu quero dizer para você, a alegria foi embora, porque quem quer ver alguém dos nossos doentes, quem quer ver alguém internado, quem quer ver alguém ali, como esses dias eu estive ali no oxigênio, a pessoa desenganada, e a gente teve que estar ali, foi convidado para estar ali orando para uma pessoa, e a gente vê o caos, a gente vê a tristeza, a gente vê, né, a desilusão de muitas pessoas, mas eu quero dizer para você, que mesmo ali, Jesus está no controle de tudo. E eu recebi uma notícia, que a pessoa que a gente estava orando ali, já acordou do coma, já está mexendo, e eu glorifico a Deus, eu glorifico a Jesus. Por quê? Porque Ele está no controle de tudo. Convida Ele para entrar na tua casa, convida Ele hoje. Jesus, vem comigo, faz parte da minha vida, faz parte dos meus negócios, faz parte da minha luta aqui. Jesus, eu não aguento mais. Jesus, certamente, Ele vai entrar com a providência na sua vida e na sua família e nesse caos que você está vivendo. Convide Ele para estar na sua casa. E Ele está aqui nessa noite, e a gente vai continuar aqui. Queremos orar por você, se você quiser. Queremos falar contigo, se você quiser. Queremos, interpretar a bênção na sua vida, porque Jesus, Ele está no controle de tudo e Ele se encontra presente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqueles que aqui estão nos ouvindo, nós estamos aqui na praça trazendo para você não uma religião, não dogmas, mas nós trazemos para você aquilo que um homem chamado Jesus Cristo um dia trouxe para a humanidade. Nós estamos trazendo para você o amor ao próximo, nós estamos trazendo para você aqui nessa manhã a verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Sendo assim, eu quero compartilhar com você alguns versículos que estão no Salmo de número 23. É um salmo muito conhecido de todos os cristãos, sejam evangélicos, sejam católicos. Eu sei que um dia você já ouviu esse salmo. Mesmo aqueles que não são cristãos, eu creio que é uma palavra que muitas vezes é exposta. E eu quero trazer para você nessa manhã algumas palavras sobre isso. No Salmo de número 23, o salmista Davi começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje nós passamos por um momento no mundo onde muitas incertezas nos alcançam. Hoje nós passamos um momento em que as doenças psicossomáticas invadem a humanidade, seja a ansiedade, seja a depressão, seja o medo do amanhã. Mas eu quero dizer para você que Deus, Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor. E sendo o nosso pastor, a palavra de Deus nos diz que nada nos faltará. E eu não quero aqui dizer de falta material, porque nós podemos ter falta material. Nós podemos ficar desempregados,
nós podemos passar por doenças, mas quando Deus fala aqui que nada vai nos faltar, Ele está falando da presença dEle. E a presença de Deus, ela é maior e melhor do que qualquer outra coisa nesse mundo. Então eu quero dizer para você nessa manhã que talvez passe por algum tipo de dificuldade. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu creio, a palavra nos diz que nada vai te faltar. Seja isso um acalento em meio a uma doença, seja a sua falta de algo material, eu creio que Deus não vai deixar faltar nada em sua vida. No verso de número 2, Davi vai falar assim: deitar-me fazem verdes passos, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Por mais que nós passemos por dificuldades, por tribulações, Deus nos fala que Ele vai nos guiar a águas tranquilas. Eu não sei qual a maré que vem se levantando contra a sua vida, eu não sei qual a tempestade, mas Deus, Jesus Cristo, nos deixa um ensinamento em Marcos capítulo de número 4, quando a tempestade vem sobre os discípulos estão desesperados. Eles conheciam de mar, eles conheciam de barco, porém a água começava a subir, o mar se revoltava contra eles, e eu creio que eles tentaram tirar a água de dentro do barco, eles tentaram fazer inúmeras coisas, mas não conseguiram. Então eles olham para a polpa do barco e eles vão ver Jesus Cristo dormindo tranquilamente. Isso é seguro em Deus. Não é não passar por dificuldades, não é não passar por mar revolto, não é somente navegar em águas tranquilas, mas é descansar, porque sabe que Deus está no controle. No verso de número 3, Davi vai falar: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Grande coisa em nossas vidas é termos Deus como nosso consolador. Jesus Cristo, antes de ser morto e crucificado, falando aos seus discípulos, em João capítulo de número 14, Ele vai falar para os discípulos assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito, mas eu vou vos preparar um lugar, e quando eu estiver preparado, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Seja lá aquilo que nós passarmos nessa vida, seja qual for a dificuldade, qual for a tribulação, a nossa esperança é que um dia nós estaremos com o Senhor. A promessa de Jesus é que o nosso consolo será eterno, o nosso consolo será nos céus, junto com Jesus e com o Pai. Então eu te convido nessa noite, nessa manhã. Talvez você esteja ansioso por algum motivo, talvez o seu coração esteja aflito, talvez você não sabe como será o seu dia de amanhã, mas eu quero te falar nessa manhã que o dia de amanhã é muito pouco comparado com a eternidade. Entregue o seu coração ao Senhor, entregue o seu coração hoje mesmo ao Senhor, e tenha certeza, e essa esperança que nós temos, não uma esperança de algo que talvez não vá acontecer, mas é uma esperança eterna, de que um dia nós nos encontraremos com Ele. Entregue o seu coração ao Senhor. No verso de número 5 e 6, Davi vai concluir o salmo assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã que me ouve nessa manhã, boa coisa, excelente coisa é ter a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas continuamente. Eu não sei o que você passa nessa manhã, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua família, eu não sei como está na sua casa, mas eu quero te convidar nessa manhã: entregue o seu coração ao Senhor, para que as misericórdias e a bondade dele estejam sobre ti
todos os dias da sua vida. Um dia eu também não tinha essa certeza, um dia eu não tinha essa esperança, mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu senti que a misericórdia dele estava sobre a minha vida, eu senti que a bondade dele estava sobre a minha vida, eu senti que o amor dele estava sobre a minha vida. E eu te convido nessa manhã também a fazer isso. João 3,16 vai dizer assim: porque a Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amado e minha amada, nessa manhã fica o meu convite a você. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceite a Ele. Tenha essa esperança, essa certeza de que você viverá eternamente com Ele, e que esses temores desse mundo não tenham mais nenhuma influência sobre a sua vida, porque o amor de Deus é maior do que tudo isso. Nós estamos localizados ali na rua Cônigo Tobias, número 168. Hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à noite teremos trabalho ali na igreja, e você está convidado a participar conosco. Que Deus abençoe imensamente a sua vida e o seu final de semana. Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém. Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, mas também um dos mais poderosos contido na nossa Bíblia. E eu quero falar aqui 3 verdades. Uma primeira verdade que eu encontro nesse texto é que Deus ama você. Louvado seja Deus. Significa que Deus ama tanto o rico, Deus ama o pobre, Deus ama quem está feliz, Deus ama você que está triste, independente da situação que você se encontra ou contexto que você está. Deus ama você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tal que não tem como explicar esse amor que Deus nos amou. Talvez você esteja passando aqui, esteja pensando que Deus não se importa com você, mas eu quero lembrar você e mostrar para você que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, você está incluso neste mundo. Então, erga a tua cabeça, porque Deus, Ele está te vendo, está te olhando. Ele conhece o contexto da tua história. E eu quero dizer para você, para esse contexto que você está vivendo, contexto de derrota, de frustração, Deus tem a solução para a tua casa. Deus tem a solução para a tua família. O teu filho não vai morrer nas drogas, a tua filha não vai morrer nas drogas, porque Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, Ele morreu por todos aqueles que se encontram no lamaçal do pecado. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, aleluia, que Deus, que é o único caminho, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. O mundo oferece vários caminhos, mas o caminho verdadeiro se chama Jesus Cristo. Esse caminho leva você ao conhecimento da verdade e à vida. Aleluia, louvado seja Deus. A segunda verdade que eu encontro nesse texto é que Deus provou esse amor. Ele não é apenas amor, Ele prova esse amor.
Louvado seja Deus, a ponto que Ele deu o seu próprio Filho unigênito. Deus não apenas falou que ama, Ele provou que te ama. Muitas das vezes nós falamos que amamos, mas não amamos de verdade, não. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para convosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, adúlteros, blasfemos, mas Jesus, Ele te ama. E eu quero apresentar esse Jesus para você, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Se eu estou aqui nesta manhã falando de Jesus, é porque Ele me alcançou e também quer alcançar a tua casa e a tua família. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Todos que estão ouvindo, é um privilégio, né, para mim estar aqui falando um pouquinho deste Jesus que é tão maravilhoso nas nossas vidas. Falar de Jesus é gratificante, é uma honra, porque Ele faz parte das nossas vidas, faz parte dos meus dias. Ele é o Deus que transforma as nossas vidas, que cura e que faz tudo conforme a vontade dEle para o nosso bem. Então eu quero deixar aqui um versículo, e se encontra em Filipenses 4:8, para a meditação de quem está aqui, né? Para que vocês possam ter um pouquinho só, de um pouquinho mesmo, né? Porque eu acredito que é muito além daquilo que a gente faz aqui. Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Eu quero deixar para você uma meditação que é o seguinte: hoje em dia nós vivemos dias acelerados, nós vivemos dias de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas informações, muitas coisas que vêm para a nossa vida com a nossa mente. Mas como diz esse versículo, eu quero que você, neste momento que está ouvindo, tenha isso em mente. Pense naquilo que é verdadeiro, naquilo que pode trazer algo de bom para você. Hoje em dia, ainda meditava esses dias com algumas irmãs da igreja, nós vivemos tempos da inteligência artificial, onde você vê algo, você não sabe se aquilo é verdadeiro ou se não é. Antigamente, né, a gente ia numa festa de aniversário, você via todos aqueles docinhos, aqueles enfeites, aquelas coisas, você sabia que era tudo comestível. Hoje a gente vai e tem coisa que está ali que não é, tem coisa que é mentira, tem coisa que é de plástico, tem coisa que não é comestível. O que isso tem a ver? Tem a ver que nós temos que estar com a nossa mente limpa, com o nosso coração aberto, para estar realmente recebendo tudo aquilo que é verdadeiro. E nós estamos aqui porque nós acreditamos e temos essa fé nesse Deus que é verdadeiro, que quando Ele fala, Ele cumpre, que quando Ele fala, Ele cura, que quando Ele fala, Ele não promete. Eu sou humana, você é humano, nós às vezes prometemos e falamos e fazemos propaganda e muitas vezes, né, a gente não consegue cumprir tudo aquilo, mas Jesus não. Jesus, Ele é o Deus que fala, que cumpre e que realiza. Então que eu e você possamos cuidar da nossa mente e ter em mente só aquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo. E isso é só através da palavra de Jesus, é só através da palavra de Deus. Então eu reforço o convite que já foi feito aqui. Se você ainda não conhece, ou se conhece e quer participar com a gente, venha fazer uma visita. Hoje estaremos lá às 18h30, amanhã também às 18h30. Venha conhecer um pouco mais desse Jesus verdadeiro. Se muitas vezes as informações do mundo, muitas vezes as informações têm tomado conta da sua mente, se liberte disso e venha conhecer o que realmente é verdade na nossa vida. Rua Cônego Tobias, 168, e vai ser um prazer receber você. Assim eu deixo essas palavras e agradeço a oportunidade. Uma vez, durante o mês aqui estamos reunidos para vos trazer sempre a boa palavra de Deus. A boa semente que semeamos nos corações, porque ela é a palavra de Deus. Ela não volta vazia, tem um objetivo
espiritual para aqueles que aceitam esta palavra. Está sendo aí distribuído uns folhetos, e nesse folheto tem uma palavra que muito me chamou a atenção: Jesus, o único que pode salvar. É interessante, quando falamos Jesus é o único que pode salvar. No passado havia sacrifícios de animais, eram colocados sobre o altar, sobre a ordem do próprio Deus, usando assim um sacerdote para esse trabalho. Porém, não houve resultado, e Deus então enviou Jesus, e seu filho, aquele que João Batista, que veio à frente pregando o Evangelho, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando se fala em Cordeiro, se fala em sacrifício. Jesus, como Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós, foi crucificado, foi levado à cruz para levar nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas temos uma palavra aqui do apóstolo Paulo, que diz assim, a palavra de Deus: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram as portas e foram soltos os agrilhões de todos. Ora, o carcereiro, acordando, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário para me salvar? Respondeu eles, Paulo e Silas respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Esta mensagem é uma mensagem que soa até o dia de hoje, para os lares, para a vida daqueles que querem ter um lar abençoado, um lar onde as pessoas têm comunhão umas com as outras, um lar onde não se entra droga, um lar onde não se entra cachaça, um lar onde há união, perfeita união entre marido, mulher, filhos, netos e assim por diante, porque aqui fala na palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando se fala em casa, se refere a tudo que está lá dentro, tudo é do Senhor Jesus, tudo lá é abençoado, tudo lá onde chega mesmo as pessoas que vêm de fora, parentes, vizinhos ou amigos, sentem que lá tem uma paz, tem uma coisa diferente, porque lá está Jesus, lá tem o trono de Jesus, porque lá tem a palavra de Deus, lá tem a Bíblia Sagrada, onde ela é lida, lá tem as orações em família, lá tem um culto que nós chamamos de culto familiar. Então, o que nós estamos pregando aqui é paz, o que nós estamos trazendo aqui é alegria, e não somente isso, mas é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque a nossa vida aqui, um dia ela vai acabar, amanhã ou depois não estaremos mais aqui pregando, não tem mais aqui uma banda de música tocando, porque o Senhor Jesus virá para nos buscar. É uma promessa que Ele fez a todos aqueles que creem e o aceitam como Salvador, como único e suficiente Salvador das almas, porque Ele é o único, porque Ele foi o único que morreu, passou pela morte, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele vive ao lado do Pai no trono, zelando por aqueles que assim buscam a sua palavra. Portanto, deixamos aqui hoje esta palavra:
Também deixamos um convite para você. Nós congregamos aqui na rua Cônigo Tobias 168. É muito fácil, logo tendo aqui o primeiro semáforo, vira à esquerda. Ali está a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Mas também em cada bairro dessa cidade tem uma congregação também, Ministério Belém. Lá onde tem um pastor, tem um diácono, um presbítero, lá também tem louvores, tem música, todos lá também louvam ao Senhor, porque são crentes lavados e remidos no precioso sangue de Jesus. Portanto, fica aqui o meu convite, fica aqui também a minha palavra, a minha pregação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós nos reunimos aqui mensalmente. Agradeço a nossa orquestra, seu maestro Marcos, a participação do público com tanto respeito, com tanta consideração, mas eu preciso trazer a vocês uma ocorrência na palavra de Deus. Nos tempos em que Jesus aqui esteve, estava cercado de uma multidão. Isso está em Lucas capítulo 12, a partir do verso de número 13. E diz a palavra de Deus que uma multidão cercando a Jesus, de repente, ouve-se um grito lá no meio da multidão. E a pessoa gritou assim: Mestre, mande que meu irmão reparta a herança comigo. E Jesus, ouvindo aquele clamor, aquela solicitação, pedindo um julgamento ali, praça pública, Jesus respondeu assim: quem foi que me constituiu sobre vocês como juiz ou repartidor de heranças? Arrazoai sobre o seguinte, que a avareza não pode trazer benefício a ninguém. Acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância dos bens que possui. E tendo dito isto, o Senhor colocou diante deles uma parábola. Era o meio de Jesus comunicar as verdades eternas a partir dos acontecimentos comuns do dia a dia. Era um jeito de transferir o entendimento das coisas espirituais com assuntos reais do dia a dia. E ele contou a seguinte parábola. Um certo rico, um homem muito rico, ele colheu grandes frutos na sua propriedade e ficou preocupado, porque os frutos foram tão grandes que não havia onde colocar, os celeiros eram pequenos. E ele teve a seguinte ideia: vou fazer assim, vou derrubar os celeiros que eu possuo, colocarei nos novos celeiros que vou construir todos os meus bens, todas as minhas colheitas, e vou fazer o seguinte depois, vou dizer assim: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Esse era o plano. O plano dele era passar o resto da sua vida satisfazendo a sua alma com bens materiais. Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. O equívoco deste homem, naturalmente, foi pensar que a alma se alimenta das coisas materiais. Não entendia ele, não tinha compreensão verdadeira, real, de que a alma precisa de recursos espirituais para ser cuidada. Assim, era o plano da vida daquele homem. E não muito diferente nos dias de hoje. Você assiste o noticiário todos os dias sobre a disputa de milhões, de bilhões,
de pessoas fraudando uns aos outros em busca de recursos materiais. Não diferente, mas muito diferente daquele rico, porque não é sobre a sua riqueza que o Senhor está falando. É sobre colocar no centro da sua existência os bens materiais como propósito para a sua vida. E como nos dias de hoje, não somente de modo legítimo, com colheita, com trabalho, com lavoura, o homem obtém riquezas, mas infelizmente até de modo fraudulento. É uma realidade que você vê diariamente. O que acontece é que depois de fazer aquele plano, de noite ele teve um chamado. E o chamado foi esse. Deus lhe disse naquela noite: louco. Deus o chamou de louco porque é uma loucura. É uma verdadeira loucura. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Depois de contar esta parábola, Jesus então a finaliza dizendo: assim é aquele que ajunta tesouro para si e não é rico para com Deus. Porque nós temos uma origem no próprio Deus, no Criador dos céus e da terra. Dos céus e da terra. E não há satisfação maior do que viver para o Criador, viver para aquele que nos criou, cumprir o propósito eterno de nossas almas, que é estarmos satisfeitos em Deus e dele proclamarmos esta satisfação. Por isso que o homem procura de modo equivocado, errado. Sim, o homem procura esta satisfação na fonte errada. Por isso, em outro texto da palavra de Deus, no Evangelho do Senhor, segundo Mateus, capítulo 16, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o Senhor ajuntou a esta mensagem, a esta comunicação sobre segui-lo, ser o seu seguidor, e disse assim: porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a alma não é algo que a gente possa desconsiderar. Compramos, vendemos, pagamos, comemos, bebemos, casamos, realizamos todas as atividades humanas. Mas a principal, aquela que é a mais excelente de todas, é ter a Deus como Senhor da sua vida. Então, que voz você está esperando ouvir ao final da sua vida? Será chamado de louco? Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou aquela outra: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que o bom Deus possa te despertar, possa te instruir a continuar com as suas atividades de modo legítimo, de modo sincero, de modo honesto, produtivo, com muitas realizações, mas nunca perdendo de vista o alvo principal da existência: é a nossa satisfação em Deus. Na rua Cônego Tobias 168, no Alto do Tabaú, esperamos te encontrar nestes dias. Amanhã, 18h30, temos culto com a participação de todas as faixas etárias. Você pode levar a sua criança, pode levar o seu filho, sua família, e todos ali terão oportunidade de adorar a Deus nos vários meios que temos
para comunicar a vontade de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Encontramos em Deus a razão de nossa felicidade. Oraremos agora por Pindamonhangaba, por você, por sua família, e até próximo encontro, permitindo Deus. Nosso Pai Celestial, te agradecemos aqui nesta praça Barão Homem de Melo. Aqui estamos, Deus querido, agradecidos pelo teu cuidado, Senhor da igreja. Neste 14 de março de 2026, desejamos que todas as mensagens e louvores aqui possam ter causado, Senhor Deus, Deus querido, um impacto na vida daqueles que ouvirem e possam refletir sobre a verdadeira razão da nossa existência, voltarmos para o Senhor. Nós viemos do Senhor, vivemos para o Senhor e desejamos voltar para o Senhor. Assim pedimos, Eterno, e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus a todos abençoe.